Atenção! Antes de começar, se inscreva e deixe seu like. Pare um segundo. Se você já foi subestimado, clique no botão de gostei agora mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de vingança épica. Dizem que é na doença e na saúde, mas para Adriano de Matos, essas eram apenas palavras em um contrato que ele estava pronto para rasgar em pedaços. Enquanto sua esposa, Helena, jazia tremendo no chão, tossindo até que sua visão ficasse turva, Adriano não estava ligando para uma ambulância. Ele estava silenciando o telefone para ouvir a risada de outra mulher. Ele pensava que Helena era um fardo, uma flor murcha em seu jardim perfeito. Ele acreditava que poderia se livrar dela e substituí-la por alguém mais jovem, mais brilhante e saudável. Mas Adriano de Matos esqueceu algo essencial. Uma mulher que sobrevive às chamas do inferno não retorna como cinzas, mas sim como um diamante. E quando ele se deu conta de seu erro, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava ao lado do único homem que Adriano mais temia, Juliano Toledo. A contagem regressiva da traição. O grande relógio no corredor da mansão Matos tic-taqueava alto, cada segundo ecoando como uma martelada em um prego. Eram 23h45. Helena de Matos estava sentada à cabeceira de uma mesa de mogno que se estendia o suficiente para 20 pessoas. Naquela noite, estava posta apenas para 2 taças de cristal, 2 pratos de porcelana chinesa com borda de ouro e um centro de mesa de lírios brancos. Os favoritos de Adriano, embora ele provavelmente não se lembrasse. A comida, um pato assado lentamente preparado por seu chefe particular há horas. Agora estava frio e coagulado sob a campânula de prata. Helena estremeceu, apertando seu xale de cachemir em torno de seus ombros magros. O aquecimento central estava a 24 graus Celsius. No entanto, o frio parecia irradiar de seus ossos. Helena levantou os olhos. Era Dona Carmen, sua governanta nos últimos 5 anos. O rosto da senhora estava contraído de preocupação. O Dr. Matos, ele não ligou? Helena ofereceu um sorriso fraco e pálido. Ele está ocupado, Dona Carmen. A fusão com a tecnologia Carvalho está em suas etapas finais. Ele perde a noção do tempo. É o 5º aniversário de casamento de vocês, senhora Matos, disse Dona Carmen em voz baixa, aproximando-se para servir chá quente na taça de vinho vazia de Helena. Até mesmo um homem ocupado tem um calendário. Helena não respondeu. Ela não podia mais defendê-lo, não quando a evidência estava gravada na profundidade de suas bochechas. 6 meses antes, Helena havia sido diagnosticada com um raro transtorno autoimune que afetava suas plaquetas sanguíneas. Drenava sua energia, deixava-a com hematomas ao menor toque e exigia tratamentos agressivos e esgotantes. Antes da doença, ela havia sido parceira de Adriano em todos os sentidos. Eles construíram a Matos Global juntos. Foi ela quem encantou os investidores, quem revisou os contratos, quem suavizou as arestas de Adriano. Mas à medida que sua saúde declinava, o afeto dele também. Ele não a olhava mais com amor. Ele a olhava como se fosse um eletrodoméstico quebrado que não podia ser devolvido. O som da pesada porta de carvalho se destrancando quebrou o silêncio. Helena endireitou as costas, fazendo uma careta de dor nas articulações. Ele está aqui. Adriano de Matos entrou na sala de jantar. Ele era um homem imponente, alto, com cabelo da cor da meia-noite e olhos como aço frio. Ele vestia um terno italiano feito sob medida que custava mais do que os carros da maioria das pessoas. Ele não parecia cansado, parecia exultante
e cheirava distintamente a baunilha e ginkgo. Ele parou, afrouxando a gravata, e olhou para a mesa. Ele não olhou para Helena. Olhou para a comida fria. "Por que a comida ainda está aqui?" perguntou Adriano, sua voz desprovida de calor. "Está com cheiro de azedo." Helena se levantou, usando a mesa como apoio. "Feliz aniversário, Adriano." Adriano parou, com a mão a meio caminho de desabotoar o colarinho. Ele olhou para ela então. Ele a olhou de verdade. Mas não havia doçura. Seu olhar percorreu sua pele pálida, as olheiras, a forma como o vestido caía folgado em sua figura. "Certo," ele disse olhando para seu Rolex. "O quinto, eu esqueci." "Eu esperei," sussurrou Helena. "Eu estava trabalhando, Helena. Alguém tem que manter este império funcionando, já que você decidiu se aposentar permanentemente para a cama de doente." A crueldade do comentário foi como um tapa físico. "Eu não decidi ficar doente, Adriano. Os médicos dizem que se o tratamento funcionar..." "Sim, sim, sim," interrompeu Adriano, caminhando até o aparador para servir-se de um uísque. "Eu ouço isso todo dia. Eu volto para casa para um quarto de hospital, Helena. É deprimente. Você sabe como é difícil fechar um negócio de bilhões de dólares e voltar para casa para..." "Isto?" Ele gesticulou vagamente para ela, como se sua existência fosse um inconveniente. "Sinto muito que minha agonia esteja incomodando sua agenda," disse Helena, acendendo uma faísca de seu antigo fogo. Adriano bateu o copo na mesa. "Não seja dramática. Você não está morrendo. Você está apenas... fraca. Você se negligenciou. Olhe para você." Ele tirou uma caixa de veludo do bolso. Por um segundo, o coração de Helena deu um pulo. Ele havia se lembrado. Ele havia comprado um presente. Ele a atirou sobre a mesa. Ela deslizou sobre a madeira polida e parou perto do pato frio. "Tome, feliz aniversário." Helena abriu a caixa com dedos trêmulos. Dentro havia um par de brincos de diamante. Eles eram lindos, objetivamente. Mas Helena não tinha as orelhas furadas. Nunca teve. Adriano sabia disso. Ou pelo menos o Adriano de 5 anos atrás sabia. E ela chorou. "Não posso usar estes, Adriano," disse suavemente. "Por que não? São 5 quilates." "Minhas orelhas não estão furadas. Devido ao distúrbio de coagulação, o médico disse que não posso arriscar uma infecção neste momento." Adriano revirou os olhos, um gesto de puro esgotamento. "Deus, tudo é uma produção com você." "Deus a Dona Carmen, então." "Vou tomar um banho." "Durma no quarto de hóspedes esta noite, Helena." "Sua tosse me manteve acordado a noite passada." "E amanhã?" "Tenho uma reunião com Juliano Toledo. Preciso estar com a cabeça limpa." Ele saiu, deixando-a sozinha com os diamantes e a comida fria. Ao passar por ela, o cheiro de baunilha a atingiu novamente. Mais forte desta vez. Não era um perfume que ela possuía. Helena fechou a caixa de veludo. Uma única lágrima escapou, quente e pungente contra sua bochecha fria. Ela percebeu então que os brincos não eram um erro. Eram um presente reciclado, um pensamento descuidado comprado para outra pessoa. Ou talvez rejeitado por outra pessoa. O corte de acesso ao dinheiro. Na manhã seguinte, o sol estava brilhando intensamente sobre a cidade. Mas a atmosfera dentro da cobertura dos matos ainda era cinzenta. Adriano tinha saído antes que Helena acordasse. Ela se sentou na cozinha, olhando para sua programação de medicamentos. Uma pílula azul para a dor. Uma branca para a inflamação. Uma injeção mensal que ela precisava tomar hoje na clínica. Ela pegou o telefone. Precisava de uma carona para a clínica. Normalmente o motorista a levava, mas Adriano havia mandado uma mensagem de texto mais cedo. "Levei o motorista. Peça um Uber."
Helena suspirou e abriu seu aplicativo bancário para transferir alguns fundos para a viagem e a coparticipação. Sua respiração falhou. A tela piscou em vermelho. Acesso negado. Ela tentou novamente. Conta congelada. O pânico, frio e agudo, subiu-lhe pelo peito. Ela ligou para Adriano. Foi direto para a caixa postal. Ela ligou para sua assistente, Luciana. Matos Global, Luciana falando. Luciana, sou Helena. Meu cartão não está funcionando, preciso ir para a clínica. Houve uma pausa desconfortável na linha. Ah, senhora Matos. O doutor Matos deu instruções esta manhã para reestruturar as contas pessoais. Ele disse que as despesas estavam saindo do controle e que ele precisava aprovar todas as transações pessoalmente. Ele cortou meu acesso, perguntou Helena com a voz trêmula. Luciana, eu preciso da minha medicação. Custa R$4.000 a dose. Eu não posso autorizar isso, senhora. O Dr. Matos está em um almoço de negócios no Le Jardin. Le Jardin, o restaurante francês mais exclusivo da cidade. Estava do outro lado da cidade. Helena sentiu uma onda de tontura. Ela checou sua bolsa. Tinha R$40 em dinheiro. O suficiente para um táxi para o restaurante, mas não para voltar. Obrigada, Luciana. Ela sussurrou e desligou. Ela vestiu a roupa mais profissional que conseguiu. Um terninho creme que costumava caber perfeitamente, mas que agora exigia um cinto para se segurar. Ela aplicou blush para esconder a palidez de sua pele. Ela não iria até ele como uma mendiga. Ela iria como sua esposa. A viagem de táxi foi nauseante. Quando Helena chegou ao Le Jardin, o maître d', um homem chamado Henrique, que conhecia os Matos há anos, olhou para ela com pena. Senhora Matos, disse Henrique bloqueando levemente seu caminho. Talvez não seja um bom momento. Preciso falar com meu marido, Henrique. É uma emergência médica. Ele está almoçando em uma sala reservada privada. A desesperação lhe deu uma explosão momentânea de adrenalina. Ela caminhou pelo luxuoso salão de jantar acarpetado, examinando os reservados. Ela o encontrou no canto, perto das janelas do pátio. Adriano estava rindo. Sua cabeça estava jogada para trás, seu sorriso amplo e genuíno, um sorriso que Helena não via há 2 anos. Sentada à sua frente, havia uma mulher. Ela era tudo o que Helena não era atualmente. Cleo Sampaio. Helena a conhecia. Cleo era a nova vice-presidente de marketing da Matos Global. 26 anos, pele radiante, batom vermelho vibrante, e uma risada que soava como sinos de vento. Ela usava um vestido sem mangas que exibia seus braços bronzeados e saudáveis. E em suas orelhas, Helena congelou. Os brincos de diamante, aqueles que Adriano havia jogado na mesa na noite anterior. Cleo os estava usando. Adriano se inclinou sobre a mesa e pegou a mão de Cleo. Você é a única que entende a visão, Cleo. Helena, ela está presa no passado, peso morto. Não diga isso, Adriano, ronronou Cleo, embora seus olhos dançassem com triunfo. Ela está doente, é triste. Não é só doença. Ela desistiu. Eu preciso de alguém que possa acompanhar meu ritmo. Alguém como você. Helena sentiu o mundo se inclinar. Os sons do restaurante, o tilintar dos talheres, o murmúrio baixo se misturaram em um zumbido agudo em seus ouvidos. Ela agarrou o encosto de uma cadeira próxima para se estabilizar. Adriano! Sua voz era apenas um sussurro, mas no silêncio repentino da sala reservada, soou como um grito. A cabeça de Adriano se levantou. Seu rosto passou da alegria ao choque e, em seguida, instantaneamente, à fúria fria. Ele puxou a mão da de Cleo, mas o dano já estava feito. O que você está fazendo aqui? Ele sibilou levantando-se. Eu disse que estava em uma reunião. É esta a reunião?
Helena gesticulou para Cleo. Em seguida, apontou um dedo trêmulo para os brincos. Com o meu presente de aniversário, Cleo tocou o lóbulo da orelha, fingindo inocência. Ah, estes! Adriano disse que eram apenas um agradecimento pelo relatório trimestral. Vá para casa, Helena, rosnou Adriano, saindo da sala reservada para bloqueá-la da vista dos outros clientes. Você está fazendo uma cena. Você parece um fantasma. Você congelou minhas contas, Adriano. Eu não posso receber meu tratamento. Discutiremos as finanças em casa, não aqui? Eu preciso do remédio agora! Eu perdi minha consulta! Gritou Helena. Adriano a agarrou pelo braço. Seu aperto era muito forte. Eu disse para você ir para casa. Pare de agir como um caso de caridade. Eu vou te transferir o dinheiro esta noite. Agora saia antes que você me envergonhe mais. Ele a empurrou. Não foi um arremesso violento, mas em seu estado enfraquecido foi o suficiente. Helena tropeçou para trás. Seu salto enganchou no tapete. Ela caiu. Não foi uma queda graciosa. Ela atingiu o chão com força, seu quadril batendo na madeira. Um suspiro percorreu o restaurante. Ah, meu Deus, disse Cleo sem se mover para ajudar. Ela é realmente instável. Helena olhou do chão. Ela esperou que Adriano lhe estendesse a mão. Ela esperou que o marido que havia prometido protegê-la a ajudasse a se levantar. Adriano estava parado sobre ela, ajustando suas abotoaduras. Ele olhou para baixo com puro nojo. Levante-se, Helena. Ele sussurrou asperamente. Você é patética. Helena não se lembrava de ter saído do restaurante. Ela se lembrava de Henrique, o maître d', ajudando-a a se levantar com lágrimas nos olhos. Ela se lembrava de ter saído pela porta da frente para o aguaceiro repentino. Ela não tinha dinheiro para um táxi de volta. Os R$ 40 haviam sido gastos para chegar até ali. Ela caminhou. A chuva encharcou seu terninho creme instantaneamente, colando o tecido caro em sua pele trêmula. Ela caminhava sem rumo. A imagem de Cleo usando aqueles diamantes queimava em sua mente. Peso morto. Foi assim que ele a chamou. Seu corpo começou a falhar. O estresse, combinado com a injeção perdida, estava desencadeando uma crise. Suas articulações travaram. Sua visão começou a se estreitar. Ela estava atravessando um cruzamento movimentado perto do distrito financeiro, quando suas pernas simplesmente se recusaram a dar mais um passo. Eu vou morrer aqui, ela pensou. E Adriano nem vai se importar. Ele simplesmente ficará aliviado por não ter que entrar com os papéis do divórcio. O semáforo ficou verde. Uma SUV preta freou a centímetros de suas pernas. Uma buzina soou. Helena cambaleou. O mundo ficou preto e ela desabou sobre o asfalto molhado. O resgate do rival. Dentro da SUV preta, Juliano Toledo levantou os olhos de seu tablet. O que houve? Por que paramos? Alguém desmaiou na estrada, senhor, disse seu motorista. Parece um morador de rua. Juliano franziu a testa. Ele era um homem de precisão, o CEO das empresas Toledo e o rival mais feroz de Adriano Matos. Ele não tinha tempo para atrasos, mas algo na figura no chão, o terninho creme, a forma como o cabelo escuro se espalhava no pavimento. Espere, disse Juliano. Ele abriu a porta e saiu para a chuva, ignorando os protestos de seu motorista. Ele caminhou até a figura encolhida. Ele se ajoelhou e afastou o cabelo molhado do rosto da mulher. Sua respiração engasgou em sua garganta. Helena. Ele não a via há 3 anos, não desde o baile de caridade onde ela o havia superado em um negócio imobiliário. Naquela época, ela era vibrante, astuta, uma força da natureza. A mulher deitada na lama era uma sombra. Seus ossos da face se destacavam. Sua pele era translúcida.
Ela gemeu. Seus olhos piscaram. Ela olhou para ele, mas ele duvidava que ela o reconhecesse. Adriano! Ela sussurrou delirando. Por favor. O maxilar de Juliano se apertou. Ele conhecia os rumores. Todos no mundo dos negócios sabiam que Adriano estava namorando sua VP de marketing. Todos sabiam que Adriano estava negligenciando sua esposa. Mas ver a realidade disso, ver Helena Matos abandonada para morrer na rua como uma cadela vira-lata, acendeu uma fúria em Juliano que ele não sentia há décadas. Ele a pegou em seus braços. Ela parecia terrivelmente leve, como um pássaro feito de ossos ocos. Motorista! Rugiu Juliano, carregando-a para o carro. Ligue para o Dr. Haras. Diga a ele para nos esperar na minha clínica particular. Agora! Mas, senhor, a reunião com os investidores japoneses... Cancele! Explodiu Juliano, deslizando para o banco de trás, com Helena aninhada contra seu peito. Ele tirou seu pesado casaco de lã e o envolveu em torno do corpo trêmulo dela. A cabeça de Helena recostou-se em seu ombro. Ela estava gelada. Você está segura? Sussurrou Juliano em seu cabelo, sua voz surpreendentemente suave. Eu te peguei. Ele olhou pela janela para o horizonte chuvoso da cidade que Adriano Matos acreditava possuir. Juliano pegou seu telefone e enviou uma mensagem de texto para seu chefe de segurança. Descubra tudo sobre as finanças de Adriano Matos e descubra exatamente o que ele tem feito enquanto a esposa dele estava morrendo. Eu quero enterrá-lo. Enquanto o carro acelerava, Helena caiu em um estado profundo de inconsciência, deixando sua vida antiga no pavimento molhado para trás. Você acha que um favor de um rival é um presente ou uma armadilha? Deixe seu comentário. O despertar e a vingança. A primeira coisa que Helena sentiu foi calor. Não era o calor abafado e seco do aquecimento central da mansão Matos, mas uma calidez suave e envolvente, como luz do sol presa em um cobertor. Ela piscou. O teto acima dela era alto e pintado com um afresco suave de nuvens. Nada como o minimalismo austero e branco que Adriano preferia. O bip, bip, bip constante e rítmico de um monitor cardíaco lhe disse que ela não estava no céu, mas também não estava em um quarto de hospital padrão. Ela acordou. Uma voz profunda ecoou do canto do quarto. Helena virou a cabeça. Sentado em uma poltrona de couro, lendo um arquivo com óculos de leitura apoiados no nariz, estava Juliano Toledo. O pânico disparou em seu peito. Ela tentou se sentar, mas uma mão suave a empurrou para baixo. Um médico que ela não reconheceu estava ao lado da cama. Calma, senhora Matos, disse o Dr. Haras. Você está inconsciente há 3 dias. Sua contagem de plaquetas estava criticamente baixa. Você estava em choque séptico. 3 dias? Helena olhou para Juliano. Por quê? Por que estou aqui? Juliano fechou o arquivo e tirou os óculos. Ele parecia cansado, as mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços que pareciam ter feito trabalho manual, diferente dos membros bem cuidados de Adriano. Porque o hospital tinha uma política de denúncia obrigatória por negligência, disse Juliano calmamente, embora seus olhos fossem de sílex. E eu não achei que você gostaria da polícia batendo na porta de Adriano ainda. Então, eu te trouxe para minha ala particular. Adriano! A voz de Helena quebrou. Ele sabe? Juliano se levantou e caminhou até a cabeceira da cama. Ele hesitou. Então ele pegou seu telefone. Eu debati se deveria te mostrar isso. O Dr. Haras disse que poderia causar estresse, mas eu acho que você merece a verdade mais do que merece proteção. Ele lhe entregou o telefone. Era uma captura de tela do story de Instagram de Cléo Sampaio de ontem. Mostrava Adriano e Cléo em um iate,
segurando taças de champanhe. A legenda dizia: celebrando a grande fusão. Trabalho duro compensa. Casal poderoso. Matos Global. Ele não ligou para a polícia, Helena, disse Juliano suavemente. Ele não ligou para os hospitais. Pelo que posso ver, ele disse à equipe dele que você foi visitar sua irmã em Barcelona. Eu não tenho irmã, sussurrou Helena, com o telefone tremendo em sua mão. Eu sei. A compreensão a atingiu mais forte do que o carro poderia ter feito. Adriano não apenas a havia ignorado, ele a havia apagado. Para ele, a ausência dela não era uma tragédia, era uma conveniência. Ele provavelmente pensou que ela estava emburrada em um hotel, em algum lugar. Ele não se importou o suficiente para verificar. As lágrimas não vieram. Em vez disso, uma pedra fria e dura se formou na boca do seu estômago. Era a morte da esperança. E, estranhamente, era libertadora. Por que você está me ajudando, Juliano? Ela perguntou, sua voz ganhando uma pitada de força. Você odeia Adriano. Você passou uma década tentando comprar a empresa dele. Eu o odeio, sim, admitiu Juliano, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. Mas eu nunca odiei você. Na verdade, eu te admirei. 5 anos atrás, o Acordo Valquíria, aquele em que a Matos Global adquiriu aquelas rotas marítimas no Pacífico? Sim, Helena assentiu. Eu negociei isso. Eu sei. Adriano levou o crédito, mas eu li a linguagem do contrato. Tinha a sua sintaxe. Foi brilhante. Adriano é um martelo. Você era o bisturi. Ver um bisturi deixado para enferrujar na chuva me ofende. Juliano se inclinou, seu olhar intenso. Eu não te salvei porque você é uma donzela em apuros, Helena. Eu te salvei porque você é a pessoa mais inteligente que Adriano Matos já teve. E ele foi estúpido demais para mantê-la viva. Fique boa. E então faremos com que ele se arrependa do dia em que nasceu. A virada e a vingança. Durante a semana seguinte, a dinâmica na propriedade Toledo foi diferente de tudo que Helena havia conhecido. Em casa, ela era um fardo. Aqui ela era uma convidada de honra. A equipe de Juliano a tratou com reverência. O Dr. Haras a visitava 3 vezes ao dia, administrando um novo tratamento experimental para sua condição autoimune. Tratamento que Adriano havia alegado ser muito caro e não comprovado, mas que Juliano pagou sem piscar. Mas o mais chocante era o próprio Juliano. Ele não a tratava como uma boneca de porcelana. Ele a tratava como uma parceira. À noite, ele trazia seu laptop para o quarto dela. Olhe para isto, ele diria, mostrando-lhe uma planilha de uma subsidiária falida. Adriano está tentando vender isso para a Shell Corp. O que estou perdendo? Helena, apoiada em travesseiros, apertava os olhos para os números. Ele está escondendo a dívida no fundo de pensão. Olhe para a linha 45. Se você comprar isso, você herda o passivo. Juliano sorria, um sorriso genuíno e juvenil que o fazia parecer 10 anos mais jovem. Eu sabia, você é um gênio, Helena. Era uma sedução. Mas não do corpo. Era uma sedução da mente. Juliano estava alimentando sua confiança, nutrindo a parte dela que Adriano havia deixado morrer de fome. Seu intelecto. Uma tarde chuvosa, 2 semanas após o incidente, Helena estava sentada no jardim de inverno, vendo a chuva bater no vidro. Ela já estava andando, embora lentamente. Ela usava um roupão de seda que Juliano havia comprado para ela. Azul meia-noite, não o bege que Adriano sempre insistia. Juliano entrou. Ele parecia sombrio. Está feito? Ele disse. O quê? Eu fiz minha equipe jurídica entrar com os documentos. Não de divórcio. Adriano lutaria contra isso apenas por mesquinhez.
Eu entrei com uma ação contra ele por quebra de dever fiduciário com relação aos ativos conjuntos de vocês. Congelou as contas pessoais dele, assim como ele congelou as suas. Helena se virou para encará-lo. Ele virá atrás de mim. Que venha, disse Juliano. Mas ele não virá aqui. Ele pensa que você está em um abrigo para mulheres. Meus advogados vazaram essa desinformação. Isso o faz parecer ruim. Então ele está evitando a imprensa? Ele está preso, Helena. Ele não pode admitir que você está desaparecida sem admitir que não a procurou. Eu preciso vê-lo, disse Helena de repente. Juliano franziu a testa. Por quê? Helena se levantou, suas pernas mais fortes do que estiveram em meses. Eu preciso que ele veja que eu não estou morta e eu preciso assinar os papéis do divórcio. Eu mesma. Eu quero olhar nos olhos dele quando eu levar metade do império dele. Juliano a estudou por um longo momento, então ele assentiu. A gala anual de tecnologia é daqui a 3 meses, disse Juliano. Adriano estará lá para anunciar sua fusão com a Carvalho. É a noite mais importante da vida dele. 3 meses, repetiu Helena. Ela olhou seu reflexo na porta de vidro. Ela ainda estava magra, mas a cor estava voltando às suas bochechas. O fogo havia voltado aos seus olhos. Isso me dá 90 dias para me tornar alguém que ele não reconhecerá. 3 meses é muito tempo no mundo dos negócios e uma eternidade no mundo da cura. Helena não apenas se recuperou, ela evoluiu. Sob os cuidados do Dr. Haras, os novos tratamentos fizeram maravilhas. Sua contagem de plaquetas estabilizou. Sua energia voltou. Ela começou yoga, depois pilates, depois boxe. Ela precisava socar algo. Juliano lhe deu acesso total aos seus recursos. Ela cortou o cabelo. Os longos e pesados fios que Adriano amava foram cortados em um bob elegante e afiado que emoldurava seu maxilar. Ela o tingiu de um rico chocolate escuro. Ela se livrou do guarda-roupa bege e creme que Adriano preferia e encheu seu armário com carmesim, esmeralda e preto. Mas a maior mudança ocorreu na sala de guerra das empresas Toledo. Helena se juntou oficialmente a Juliano como consultora silenciosa. Ela vasculhou os arquivos públicos da Matos Global. Ela encontrou as rachaduras nos alicerces. Adriano está sobreendividado, Helena disse a Juliano uma noite durante o jantar. Eles estavam comendo na cozinha, uma intimidade doméstica que havia se tornado natural entre eles. Ele tomou empréstimos contra as fábricas asiáticas para financiar a fusão com a Carvalho. Se o acordo da Carvalho atrasar em 48 horas, os empréstimos serão cobrados. Ele ficará insolvente. Juliano agitou seu vinho. E como atrasamos o acordo? Helena sorriu. Era um sorriso que teria aterrorizado Adriano. O relatório de impacto ambiental para Carvalho expira no dia 15. A gala é no dia 16. Adriano demitiu o oficial de conformidade que rastreava essas datas porque ele falava demais. Adriano não sabe que a licença expira. Então Juliano recostou-se, a admiração brilhando em seus olhos. Nós simplesmente deixamos expirar. Nós deixamos ele anunciar a fusão no palco, corrigiu Helena. E então, logo depois que os aplausos cessarem, você anuncia que comprou a dívida do banco que detém as fábricas asiáticas. Juliano riu suavemente. Você é implacável, Helena. Eu aprendi com o pior. Ela respondeu. A queda na gala. À medida que a gala se aproximava, a tensão na cidade era palpável. Os rumores sobre Adriano Matos se agitavam. Seu relacionamento perfeito com Cleo mostrava rachaduras. Sem Helena para gerenciar sua vida, Adriano parecia desgrenhado em fotos de paparazzi. Cleo estava entediada na sala de reuniões e gastava o dinheiro dele mais rápido do que ele podia ganhá-lo.
Chegou a noite da gala. Foi realizada no Teatro Municipal. O tapete vermelho estava cheio de repórteres. Adriano Matos chegou em uma limusine. Ele saiu forçando um sorriso. Ele parecia mais magro. Seus olhos se moviam nervosamente. Cleo estava pendurada em seu braço, em um vestido muito barulhento e muito revelador para um evento corporativo. Ela estava verificando seu reflexo no telefone, ignorando as perguntas da imprensa. Senhor Matos, onde está sua esposa? Gritou um repórter. Helena ainda está se recuperando no campo, mentiu Adriano suavemente, embora o suor perolasse em sua testa. Ela manda o amor dela. Dentro do salão de festas, a elite do mundo dos negócios estava reunida. Adriano percorreu a sala, mas estava suando. Ele precisava fechar essa fusão esta noite. De repente, a sala ficou em silêncio. As pesadas portas duplas no topo da grande escadaria se abriram. Juliano Toledo entrou. Ele parecia impecável em um smoking, irradiando poder e calma. Mas ninguém estava olhando para Juliano. Eles estavam olhando para a mulher em seu braço. Ela usava um vestido de ouro líquido que se agarrava a cada curva de seu corpo saudável e forte. Suas costas estavam nuas. Sua pele brilhava. Seu cabelo escuro estava afiado, seus lábios pintados de um vermelho sangue profundo. Ela não usava joias, exceto por um par de brincos de esmeralda vintage que combinavam com seus olhos. Ela não parecia uma vítima. Ela parecia uma rainha. Adriano congelou no meio da frase. Ele deixou cair sua taça de champanhe. Ela se estilhaçou no chão de mármore, mas ele não ouviu. Quem é essa? Perguntou Cleo apertando os olhos. É uma modelo? Adriano sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Não, ele sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de horror e desejo repentino e agonizante. Aquela é minha esposa. Helena e Juliano começaram a descer as escadas. Todos os olhos estavam sobre eles. Helena encontrou o olhar de Adriano do outro lado da sala. Ela não vacilou. Ela não desviou o olhar. Ela sorriu. Não foi um sorriso caloroso. Foi o sorriso do carrasco cumprimentando o condenado. Juliano se inclinou e sussurrou em seu ouvido, alto o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Pronta para pegar o que é seu de volta? Eu não quero de volta, Juliano, respondeu Helena, sua voz suave e segura. Eu quero queimar tudo. Eles chegaram ao pé das escadas. A multidão se afastou, criando um caminho direto para Adriano. Adriano deu um passo à frente, sua mente girando. Helena, você parece viva. Helena parou a menos de 1 metro dele. O aroma de seu perfume caro, sândalo e jasmim, o favorito de Juliano, o invadiu, substituindo o cheiro enjoativo de baunilha que ele costumava gostar. Você deveria estar em Barcelona, gaguejou Adriano. E você deveria ser um marido fiel, disse Helena, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Ambos parecemos cheios de surpresas. Helena, querida! Adriano tentou tocar seu braço. Seu reflexo de charme ativou. Precisamos conversar, você está incrível. Vamos para casa. Cleo deu um passo à frente, parecendo insegura e irritada. Com licença? Eu sou a mulher que construiu o trono em que você está tentando se sentar, disse Helena calmamente. E eu sou a mulher que está prestes a chutar as pernas dele para fora. Ela se virou para Adriano. Aproveite seu discurso, Adriano. Eu estarei ouvindo com muita atenção. Ela pegou o braço de Juliano e passou por ele, deixando Adriano Matos parado no vidro quebrado de seu próprio champanhe, enquanto os sussurros da multidão se transformavam em um rugido. O salão de festas estava cheio de sussurros, um enxame de abelhas perturbado por uma tempestade repentina.
Adriano Matos secou as mãos suadas nas calças do smoking. Ele precisava recuperar o controle da narrativa. Ele era o CEO. Esta era a noite dele. Ele marchou para o pódio, batendo no microfone. O guincho do feedback silenciou a sala. Senhoras e senhores! A voz de Adriano ecoou, embora lhe faltasse sua cadência constante habitual. Obrigado pela entrada dramática. Parece que minha esposa teve uma recuperação milagrosa, mas esta noite é sobre o futuro. Esta noite tenho o orgulho de anunciar a fusão entre a Matos Global e a Tecnologia Carvalho, criando o maior conglomerado de logística do hemisfério. Aplausos dispersos. A maioria das pessoas estava olhando para Juliano Toledo, que estava calmamente bebendo uma taça de champanhe fresca na primeira fila, com Helena sentada como uma estátua ao seu lado. Esta fusão, continuou Adriano falando mais rápido, é garantida por nossos ativos de fabricação no Sudeste Asiático. É um acordo no valor de 4 bilhões de dólares. Na verdade, vale 0. Uma voz cortou o ar. Não era Juliano, era Helena. Ela simplesmente falou no silêncio e sua voz foi transmitida com clareza cristalina. Ela se levantou, o vestido dourado brilhando sob as luzes do palco. Helena, sente-se, sibilou Adriano, cobrindo o microfone. Vamos discutir isso mais tarde. Não, Adriano, vamos discutir isso agora. Helena caminhou em direção ao palco. Ela não subiu as escadas. Ela parou na base da plataforma, olhando para ele. Você mencionou os ativos de fabricação no Sudeste Asiático? Aqueles no Vietnã e na Tailândia? Sim, claro. Adriano riu nervosamente, dirigindo-se à multidão. Minha esposa, sempre microgerenciando. Esses ativos foram a garantia dos empréstimos que você pegou para pagar este lugar, seu novo iate e... Helena olhou para Cleo, que estava encolhida em sua cadeira. Despesas de marketing. E daí? Explodiu Adriano, perdendo a compostura. Os empréstimos estão em dia. Eles estavam, corrigiu Helena, até esta manhã. Veja bem, as licenças ambientais para aquelas fábricas expiraram ontem à meia-noite. Você demitiu o oficial de conformidade, então ninguém as renovou. Isso colocou as fábricas em violação da lei internacional, o que acionou uma cláusula de inadimplência em seu contrato de empréstimo. A sala ficou em silêncio sepulcral. Os investidores na sala sabiam exatamente o que isso significava. O banco colocou a dívida em leilão esta manhã às 9 em ponto, continuou Helena, seus olhos fixos nos dele. E às 9h10 ela foi comprada. Adriano agarrou o pódio. Seus nós dos dedos estavam brancos. Comprada? Por quem? Juliano Toledo se levantou. Ele abotoou o paletó lentamente, um predador se levantando da grama. Pelas empresas Toledo, disse Juliano, sua voz profunda e divertida. O que significa, Adriano, que eu agora sou o dono das suas fábricas e, como você está inadimplente, estou cobrando a dívida imediatamente. Você não pode, gaguejou Adriano. Ele olhou para o CEO da Carvalho, o Sr. Sterling, que estava sentado em uma mesa VIP. Sterling, diga a eles que o acordo está assinado. O Sr. Sterling se levantou parecendo furioso. O acordo dependia de que essas fábricas estivessem operacionais, Matos. Se você não as possui, você não tem nada para me vender. O negócio está cancelado. Não! Gritou Adriano. A fachada do CEO sofisticado quebrou-se completamente. Eu tenho as patentes, eu tenho a frota. Na verdade, interrompeu Helena novamente, as patentes foram registradas sob o fundo familiar Matos. Meu fundo. Você as transferiu para lá 3 anos atrás para fins fiscais. Lembra? Você disse que eu era muito estúpida para tocá-las, então elas estariam seguras. Ela sorriu, uma expressão fria e aterrorizante.
Eu revoguei sua licença para usá-las, com efeito imediato. A multidão ofegou. No espaço de 3 minutos, Adriano Matos havia passado de um bilionário para um homem sem ativos, com dívidas maciças e sem produto. Adriano olhou ao redor da sala. Ele viu a pena nos olhos de seus pares. Ele viu as câmeras piscando, capturando sua ruína. Ele procurou por Cleo. «Cleo!» ele gritou. «Diga a eles que temos a estratégia de marketing». Ele apontou para a mesa onde Cleo estivera sentada. A cadeira estava vazia. Cleo Sampaio já estava perto da saída, com o telefone colado na orelha. Ao passar por um repórter, Adriano a ouviu dizer: «Mal o conheço. Eu era apenas uma funcionária. Estou pedindo demissão com efeito imediato. Por favor, sem fotos». Ela nem sequer olhou para trás. Adriano desabou contra o pódio. O microfone guinchou agudamente, ecoando o zumbido em seus ouvidos. Ele olhou para Helena. «Por quê?» ele sussurrou. Sua voz estava quebrada. «Eu sou seu marido». Helena subiu as escadas, seus saltos clicando no palco. Ela parou a centímetros dele. Ela estendeu a mão e pegou o microfone de sua mão trêmula. «Você foi meu marido quando eu estava morrendo no chão do banheiro», ela disse pelo microfone, transmitindo suas palavras para o mundo. «Você foi meu marido quando passou por cima de mim para ir jantar com sua amante. Você foi meu marido quando congelou minhas contas bancárias para economizar dinheiro para seu iate». Ela se inclinou perto, sua voz baixando para um sussurro letal que só ele podia ouvir. «Agora você é apenas um intruso no meu prédio. Vá embora!» O desamparo e a lição. Na manhã seguinte à gala, o sol nasceu sobre o horizonte da cidade, projetando longas sombras douradas contra as torres de vidro do distrito financeiro. Mas dentro da sede da Matos Global, a atmosfera era apocalíptica. Adriano Matos não tinha dormido. Ele passou a noite em um hotel, não sua suíte habitual no Ritz-Carlton, mas um hotel de aeroporto de médio porte perto da rodovia, o único lugar que aceitaria um cartão de crédito que ainda não havia sido sinalizado pelo departamento de fraude. Às 8h em ponto, ele parou no saguão de seu próprio prédio. Ele passou seu cartão de acesso na catraca. Bip, bip, bip. Uma luz vermelha piscou. Acesso negado. «Deve haver um erro!» explodiu Adriano para o segurança. Um homem chamado Miguel, a quem Adriano havia ignorado todas as manhãs por 10 anos. «Miguel, me deixe entrar! O sistema está falhando!» Miguel não se moveu para abrir a porta. Ele olhou para uma prancheta, sua expressão ilegível. «Com todo o respeito, Dr. Matos, não há erro. Tenho uma diretriz do Conselho de Administração. O senhor foi suspenso, aguardando uma auditoria interna. Não tem permissão para entrar nas instalações». «Suspenso?» A voz de Adriano subiu uma oitava, quebrando. «Eu sou o CEO, eu construí este prédio, eles não podem me trancar para fora». «Na verdade, podem». Adriano se virou. Atrás dele estavam 2 homens de terno escuro, segurando maletas, ladeados por um policial uniformizado. Ele reconheceu um deles. Marcos Toledo, o advogado principal da equipe de aquisição de Juliano Toledo. «Senhor Matos», disse Marcos, sua voz suave e profissional, o tipo de voz que anuncia a ruína com um sorriso. A partir das 9h02 desta manhã, as empresas Toledo executaram a hipoteca das subsidiárias da Matos Global. Como essas subsidiárias detêm o contrato de aluguel desta sede, tecnicamente agora somos seus locadores, e o senhor está invadindo. «Isso é ilegal», sibilou Adriano. O suor perolava em sua testa, apesar do ar-condicionado. «Eu vou processá-los, eu vou processar Juliano, eu vou incendiar este lugar». «Fique à vontade para tentar.
respondeu Marcos, entregando-lhe um envelope grosso. Mas eu sugiro que o senhor guarde seus honorários legais para sua defesa. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, abriu uma investigação sobre sua transferência de patentes para o fundo familiar. Fraude fiscal é uma acusação séria, Adriano. O policial deu um passo à frente. Senhor, vou ter que pedir que o senhor deixe a propriedade ou serei forçado a escoltá-lo algemado. Adriano olhou ao redor do saguão. Funcionários estavam entrando, pessoas que ele havia contratado, pessoas para quem ele havia gritado, pessoas que ele havia pago mal. Eles pararam para olhar. Alguns tiraram seus telefones para gravar. Não havia pena em seus olhos, apenas curiosidade mórbida. Humilhado, Adriano pegou o envelope e saiu furioso pelas portas giratórias. Ao chegar à calçada, o flash de um paparazzi o cegou. Eles estavam esperando por ele. A manchete no quiosque gritava em negrito preto: Matos derrotado! O blefe do bilionário! O colapso não foi um deslizamento lento, foi uma queda livre. Ao meio-dia, o banco havia executado a hipoteca da cobertura. Os pagamentos da hipoteca estavam ligados ao desempenho das ações da empresa, uma cláusula arriscada que Adriano havia assinado com arrogância, acreditando que as ações só subiriam. Quando o preço das ações atingiu 2,40 por ação, o gatilho foi acionado. Adriano correu para o apartamento para salvar o que pudesse. Ele encontrou as fechaduras já trocadas. Um aviso do oficial de justiça estava preso à porta de mogno. Ele bateu na porta até seus punhos ficarem machucados. Abra! Meus relógios estão lá dentro! Meu cofre! A porta se abriu, mas não foi um oficial de justiça. Foi Dona Carmen, a governanta que ele havia forçado Helena a demitir meses atrás porque custava demais. Dona Carmen? Adriano respirou aliviado. Graças a Deus, deixe-me entrar. Preciso tirar o cofre. Dona Carmen parou na soleira, bloqueando seu caminho. Ela usava um crachá de visitante. Receio que não posso fazer isso, Dr. Matos. Estou aqui ajudando os auditores com o inventário. Tudo lá dentro é considerado um ativo apreendido. Mas minhas roupas, meu passaporte. Os auditores empacotaram uma caixa de itens pessoais essenciais para o senhor. Ela disse, apontando para uma caixa de papelão no corredor. Escova de dentes, 2 ternos, algumas roupas íntimas, o resto, os Rolex, as obras de arte, a eletrônica, fica. Adriano olhou para a mulher que havia servido sua família por anos. Dona Carmen, por favor, eu não tenho para onde ir. Deixe-me pegar o dinheiro no cofre, eu sei o código. Dona Carmen olhou para ele, seus olhos tristes, mas firmes. A senhora Matos me ligou esta manhã. Ela me ofereceu um emprego gerenciando a propriedade que ela planeja comprar. Ela me perguntou como o senhor estava. Ela perguntou? Adriano sentiu uma faísca de esperança. Ela está preocupada comigo? Não, disse Dona Carmen friamente. Ela queria ter certeza de que eu trancasse a entrada de serviço para que o senhor não pudesse se esgueirar. Ela fechou a porta na cara dele. O clique da tranca ecoou como um tiro. 3 dias depois, a realidade de sua nova vida havia se instalado. Adriano estava hospedado em um motel no bairro da Lapa, o tipo de lugar onde o letreiro de neon zumbia a noite toda e as sirenes nunca paravam. Ele havia vendido suas abotoaduras para uma casa de penhores por R$400 apenas para pagar o quarto e alguma comida para a viagem. Ele se sentou no colchão irregular, olhando para o telefone. Ele havia ligado para Cléo Sampaio 47 vezes. Na 48ª tentativa, a linha conectou. "Cléo!" gritou Adriano agarrando o telefone. "Cléo! Querida, onde você está? Eu tenho estado fora de mim. Precisamos sair da cidade. Eu tenho uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Eu só preciso descobrir a senha."
Adriano, pare! A voz de Cleo estava gelada. Havia barulho de fundo, risadas, música, o tilintar de talheres. Onde você está? Estou em Búzios, ela disse. Amigos? Búzios. Era para irmos lá para o seu aniversário na próxima semana. Bem, os planos mudam. Olhe, Adriano, meu advogado me aconselhou a não falar com você. Você está sendo investigado por fraude. Eu não posso ter isso ligado à minha marca. Sua marca? Adriano riu, um som maníaco e histérico. Eu comprei essa marca para você, eu paguei seu apartamento, eu te coloquei na capa da Forbes. E agora você é um fardo, ela o interrompeu. Ah, e a propósito, os brincos, os de diamante que você me deu, eu os avaliei. São cultivados em laboratório, baratos, assim como você. A linha morreu. Adriano olhou para a parede. A mancha de mofo no papel de parede parecia um rosto sorridente. Ele sentiu uma dor no peito, uma pressão apertada e esmagadora. Pela primeira vez ele não estava fingindo. O estresse estava consumindo-o. Ele percebeu então que não tinha ninguém. Ele havia construído uma vida sobre transações. E agora que sua moeda havia sumido, ele estava falido em todos os sentidos da palavra. Havia apenas uma pessoa que um dia o amou quando ele não era nada. Uma pessoa que havia assinado o acordo pré-nupcial sem lê-lo, porque confiava nele. Uma pessoa que havia cuidado dele durante a gripe em seu primeiro pequeno apartamento. Helena, o ato final. Os portões de ferro da propriedade Toledo eram formidáveis, quase 4 metros de altura e coroados com pontas de ouro. Estava chovendo, uma chuva fria e cortante que anunciava a chegada do inverno. Adriano parou ao lado do interfone. Ele havia caminhado 5 quilômetros do ponto de ônibus porque não podia pagar um táxi. Seus sapatos de couro italiano estavam encharcados, seu terno amassado, a gola manchada. Ele não parecia em nada com o titã da indústria que havia sido há uma semana. Por favor, ele disse no alto-falante, apenas 5 minutos, diga a ela que estou morrendo. Ele esperou. 10 minutos se passaram. Depois, 20. Ele estava tremendo violentamente, seus dentes batendo. Assim que ele estava prestes a se virar, os portões pesados gemeram e se abriram. O coração de Adriano deu um salto. Ela ainda se importava. Ela não o deixaria congelar. Ele caminhou pela longa entrada de cascalho. A casa brilhava com calor. Através das janelas de vidro, ele podia ver uma lareira acesa. Helena estava parada na varanda coberta. Ela não usava camisola de hospital ou roupão. Ela estava vestida com um suéter de lã, creme grosso e jeans escuro, segurando uma xícara de chá. Seu cabelo estava brilhante, sua pele rosada. Ela parecia em paz. Parado a poucos metros atrás dela, encostado em um pilar de pedra, estava Juliano Toledo. Ele não parecia agressivo. Ele parecia um homem que estava totalmente seguro em seu território. Adriano parou ao pé dos degraus da varanda. Ele olhou para ela, a água pingando de seu nariz. Helena! Ele engasgou. Você está horrível, Adriano. Ela disse. Sua voz não era de raiva, era objetiva. Eu perdi tudo, soluçou Adriano caindo de joelhos no cascalho molhado. Foi um movimento calculado. Ele sabia que Helena tinha um coração mole. A empresa, a casa, as contas. Eu estou dormindo em um motel. Eu não tenho nada para comer. Helena tomou um gole de seu chá. Eu lembro quando eu não conseguia comer porque não podia pagar o remédio para náuseas. Você lembra disso, Adriano? Você me disse para mastigar raiz de gengibre. Eu estava estressado. Eu não quis dizer isso, implorou Adriano.
Eu estava tentando salvar a empresa para nós, para o nosso futuro. Não. Helena balançou a cabeça lentamente. Você estava salvando para você. Você me apagou, Adriano. Você me viu desaparecer e aumentou o volume da TV para não me ouvir tossir. Eu posso mudar. Adriano rastejou um degrau. Eu vejo isso agora. Você é a única que importa. Cleo não era nada. Uma distração. Você é minha esposa. Nós fizemos um juramento. Na doença e na saúde. Juliano deu um passo à frente, então. Ele não levantou a voz, mas sua presença era como uma parede física. Esse juramento é uma rua de mão dupla, Matos. Você o quebrou no momento em que deixou outra mulher usar os diamantes dela. Adriano o ignorou, focando seu olhar desesperado em Helena. Helena, por favor, eu estou com uma dor no peito. Eu acho que é meu coração. Eu preciso de um médico. Eu preciso de ajuda. Não me deixe morrer assim. Helena olhou para ele. Ela viu o medo em seus olhos. Era real. Ele estava aterrorizado, não de perdê-la, mas de ser comum, de ser pobre, de estar sozinho. Ela colocou sua xícara no corrimão e desceu os degraus até ficar bem na frente dele. Ele cheirava a sândalo e chuva. Eu não vou deixar você morrer, Adriano, ela disse suavemente. Adriano soltou um suspiro de alívio. Obrigado. Ah, obrigado. Eu sabia que você ainda me amava. Eu não disse isso, corrigiu Helena. Eu disse que não vou deixar você morrer, porque a morte é uma fuga, e você tem muito tempo para viver com o que você fez. Ela enfiou a mão no bolso de trás e tirou um pequeno cartão de visita branco. Ela o colocou no bolso do peito de sua jaqueta encharcada. O Dr. Haras tem uma clínica gratuita no centro, na Rua 4. Trata aqueles sem seguro. Trata pessoas que foram esquecidas pelo sistema. Vá até lá. Fique na fila. Espere sua vez como todo mundo. Ele verificará seu coração. Adriano olhou para ela. A esperança esvaiu-se de seu rosto, substituída por um horror crescente. Não. Você não vai me levar de volta? A Helena com quem você se casou se foi, Adriano. Você a matou. Esta? Ela deu um passo para trás, subindo os degraus até onde Juliano esperava. Juliano a envolveu com um braço pela cintura, puxando-a para o seu calor. Vá embora agora, disse Helena, sua voz final. Antes que eu chame a polícia por invasão prolongada. E Adriano, experimente a raiz de gengibre. Realmente ajuda com a náusea. Ele levantou os olhos, quebrado. Ela se virou e voltou para dentro da casa. Juliano a seguiu, parando apenas para dar a Adriano um olhar de absoluto desprezo antes de fechar a pesada porta de carvalho. Adriano Matos ficou sozinho na escuridão. O calor da casa estava a apenas alguns metros de distância, mas poderia muito bem estar na lua. Ele enfiou a mão no bolso e puxou o cartão da clínica gratuita. Dr. Haras. Senhora marcada. Bem-vindo. Um soluço rasgou sua garganta. Ele se levantou, suas pernas tremendo, e virou-se para o portão. A longa caminhada pela entrada parecia uma procissão fúnebre para o homem que ele costumava ser. Dentro da casa, o silêncio era confortável. Helena sentou-se no sofá, dobrando as pernas sob ela. Juliano sentou-se ao lado dela, adicionando um tronco ao fogo. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Helena observou as chamas dançarem. Ela pensou no homem na chuva. Ela sentiu uma dor fantasma no peito. O fantasma do amor que ela havia carregado por tanto tempo. Mas ao respirar fundo, seus pulmões se encheram de ar. Ar claro e sem dor. Eu senti pena dele, ela admitiu. Juliano ficou ligeiramente tenso. Mas ela continuou, virando-se para olhar para Juliano. Seus olhos brilhavam. Eu senti mais pena da mulher que eu costumava ser. Eu passei 5 anos tentando ser o suficiente para um homem que era vazio por dentro.
Eu não vou fazer isso de novo. Juliano sorriu, estendendo a mão para pegar a dela. Seu polegar roçou os seus nós dos dedos. E agora, senhora Matos? Ou, devo dizer, senhorita Ross? Helena. Ela sorriu. Apenas Helena. E quanto ao que vem a seguir? Ela pegou um arquivo da mesa de centro. Era o plano de aquisição para a nova divisão de logística das empresas Toledo. Eu acho que temos que reestruturar a divisão de fabricação asiática, ela disse, tocando o papel. Se implementarmos uma política de salário justo e atualizarmos os protocolos ambientais, podemos aumentar a eficiência em 15% no primeiro trimestre. Juliano riu, inclinando-se para beijar sua testa. Música para os meus ouvidos. Lá fora, a tempestade continuava, apagando os rastros de Adriano Matos. Mas lá dentro, em meio aos projetos e à luz da lareira, Helena Ross estava construindo algo que ninguém jamais poderia derrubar. O destino não tinha apenas se revertido. Finalmente havia colocado as coisas em seu devido lugar. Conclusão e chamada para a ação, CTA. E essa é a história de como Helena Matos transformou sua dor em poder. Ela ensinou a Adriano a lição mais difícil de todas. Nunca maltrate a pessoa que sustenta o seu mundo, porque quando ela se vai, o céu cai sobre você. É um lembrete brutal de que o karma pode atrasar, mas nunca erra o endereço. Adriano pensou que Helena era fraca porque era gentil. Mas ele aprendeu que a criatura mais perigosa na Terra é uma mulher que não tem mais nada a perder. E você? Já ficou com alguém que não te apreciava, esperando que mudasse? Ou você já teve um brilho de vingança como Helena? Conte-nos sua história nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Se você gostou desta história de justiça e romance, por favor, arrebente o botão de like. Realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. Eu posto novos dramas toda semana. Obrigado por ouvir e lembre-se, conheça o seu valor ou outra pessoa o definirá por você. Nos vemos no próximo vídeo.